Obra poderosa, jovem curado de ciatalgia, congregação cristã no Brasil. A dor que apertava as costas daquele irmão era como um peso de pedra, dia e noite, sem trégua. Ele já não conseguia mais se ajoelhar nas orações, nem mesmo sentar direito nos cultos. Os irmãos viam seu rosto contraído, os lábios apertados de tanto sofrer em silêncio, mas o coração dele não desanimava. Senhor, se for da tua vontade, livra-me deste mal, repetia em voz baixa, enquanto as lágrimas molhavam o banco da igreja. Não era um pedido por si mesmo, não. Era um clamor por força para continuar servindo, para não faltar aos cultos, para não deixar de levar a palavra aos que ainda não conheciam o caminho. Naquela tarde de domingo, o irmão mais velho da congregação, homem de muita oração e jeito sereno, aproximou-se dele depois do culto. Não precisou perguntar nada. Só olhou nos olhos do jovem e disse: "Vamos orar, meu irmão. Deus não nos desampara." E ali mesmo, entre os bancos ainda quentes das vozes que haviam louvado, ajoelhou-se ao lado dele. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi um pedido simples, mas cheio de fé. Pai Celestial, tu conheces a dor deste teu servo. Se é para a tua glória, toca nele agora mesmo. Em nome de Jesus. E o jovem sentiu algo estranho percorrer suas costas como um calor suave, uma mão invisível desatando os nós que o torturavam. Quando se levantou, a dor havia ido embora. Não aos poucos, não com remédios. Sumiu. Ele tentou se curvar, se esticar, e nada. Só alívio. Só paz. Os irmãos que estavam por perto viram, e não houve como conter a alegria. Um irmão mais novo, que havia chegado há pouco na fé, perguntou com os olhos brilhando: "Irmão, como é que isso acontece?" E ele, ainda emocionado, respondeu: "É o poder de Deus, meu irmão. Não é homem, não é medicina. É Ele mesmo que ouve e age." Na semana seguinte, o jovem voltou ao culto com o coração transbordando. Não era só pela cura, mas por tudo que Deus lhe mostrou naquele momento. Ele entenderá que a dor não era um castigo, mas uma prova para fortalecer sua fé. E agora, livre daquele fardo, sentia um desejo ainda maior de servir. Na classe de doutrina, ele testemunhou aos outros jovens: "Eu pensava que não ia aguentar mais. Mas Deus sabe a hora certa. Ele não nos deixa no sofrimento além do que podemos suportar." Um dos rapazes que lutava contra uma enfermidade na família, ouviu aquilo e sentou-se mais ereto na cadeira, como se aquelas palavras fossem diretamente para ele. O irmão que havia orado por ele, homem de poucas palavras mas de muita sabedoria, chamou-o depois e disse: "Lembra-se do que está escrito? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." Provérbios 3:5. Você confiou e ele agiu. Agora não pare. Continue firme, porque o inimigo não gosta de ver um servo de Deus de pé. E o jovem entendeu. Não era só a cura física que importava. Era a cura da alma, a certeza de que mesmo nas piores dores, Deus está perto. Os dias passaram, e o testemunho daquele irmão começou a circular entre as congregações. Em uma visita a uma cidade vizinha, o irmão mais idoso, que sofria de reumatismo há anos, aproximou-se dele depois do culto e pediu: "Meu irmão, você pode orar por mim também?" O jovem não hesitou. Ajoelhou-se ali mesmo, no chão de terra batida da pequena igreja, e clamou com a mesma fé que havia recebido. Não foi instantâneo como com ele, mas o irmão idoso voltou no domingo seguinte sorrindo. A dor diminuiu pela metade. "Vou continuar orando, porque sei que Deus não me deixou." Isso é a obra do Senhor. Não é coisa de homem. É o mesmo Deus que curou o paralítico na Porta Formosa, que abriu os olhos do cego, que ressuscitou Lázaro. E ele continua agindo hoje na vida daqueles que creem. Não é preciso ir longe para ver seus milagres. Basta olhar ao redor, nas congregações, nos irmãos que foram curados de males que os médicos não tinham mais jeito, nos corações que foram transformados pelo evangelho puro. Mas a história desse jovem não parou por aí. Alguns meses depois, ele sentiu um chamado para ajudar na obra. Não era um chamado para pregar, não. Era algo mais simples, mas igualmente importante: visitar os enfermos, levar a palavra aos que não podiam ir aos cultos, orar com aqueles que, como ele, sentiam o corpo fraco, mas a fé ardente. E assim ele fez. Com a Bíblia debaixo do braço e o coração cheio de gratidão, começou a percorrer as casas dos irmãos doentes, dos idosos, dos que estavam desanimados. Em uma dessas visitas, encontrou uma irmã que há anos lutava contra uma doença nos rins. Ela já havia passado por muitas orações, muitos médicos, e a esperança estava se esvaindo. Quando ele entrou, ela estava deitada pálida com os olhos fechados de tanto cansaço. Mas ao ouvir a voz do irmão, abriu os olhos e sorriu fraco. "Você veio me trazer uma palavra, irmão?" Ele sentou-se ao lado da cama, abriu a Bíblia e leu:
Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. Depois, tomou suas mãos e orou. Não foi uma oração longa. Foi um pedido sincero, como o que havia recebido. Na semana seguinte, a irmã estava no culto. Não totalmente curada, mas com forças renovadas. Irmãos, disse ela com a voz ainda fraca mas firme, Deus me deu ânimo. Ele não me curou ainda, mas me deu paz para esperar nele. E isso já é uma vitória. E o jovem entendeu mais uma lição. Nem sempre a cura vem do jeito que pedimos, mas Deus nunca deixa de ouvir. Às vezes, Ele nos dá força para carregar a cruz um pouco mais, até que chegue a hora da libertação. E assim a fé daquele irmão foi se multiplicando. Ele viu que Deus não escolhe quem vai abençoar pelo que a pessoa é, mas pela fé que ela tem. Não importava se era um jovem, um idoso, um homem ou uma mulher. O que importava era o coração voltado para o Senhor. Em uma reunião de oração, um irmão levantou a mão e disse: Eu tenho um pedido. Minha filha está com uma dor de cabeça há 3 dias e nada passa. Os remédios não adiantam. O jovem, que agora já tinha mais experiência nessas coisas, pediu para orar por ela. A menina, de uns 12 anos, estava com os olhos inchados de tanto chorar. Ele colocou a mão em sua cabeça e orou: Senhor Jesus, tu que saraste tantas pessoas quando estavas na terra, olha para esta criança. Se for da tua vontade, tira esta dor agora mesmo. A menina abriu os olhos, piscou algumas vezes e então disse, surpresa, não dói mais. A mãe dela começou a chorar, não de tristeza, mas de alegria. Glória a Deus! Exclamou. E aquele momento ficou gravado na memória de todos que estavam ali. Não foi um milagre barulhento com trombetas e gritos. Foi silencioso, como muitas vezes Deus age, no íntimo, no coração daqueles que buscam a Ele com sinceridade. Mas nem tudo eram curas instantâneas. Havia irmãos que continuavam doentes, que lutavam contra males que pareciam não ter fim. E o jovem aprendeu que mesmo nessas horas, Deus estava presente. Um irmão da congregação, homem de bem, pai de família, descobriu uma doença grave. Os médicos deram pouco tempo. A notícia se espalhou, e muitos irmãos foram visitá-lo. Ele, porém, estava em paz. Se Deus quiser me levar, eu vou feliz, disse. Mas enquanto estou aqui, vou louvar seu nome. E assim fez. Mesmo fraco, ia aos cultos, mesmo que fosse só para ficar sentado no fundo, ouvindo os hinos. Até que, numa manhã, não acordou mais. A congregação chorou, mas não como os que não têm esperança. Porque sabiam que ele estava com o Senhor. No culto seguinte, o irmão que liderava a reunião leu: Para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. E todos entenderam que mesmo na dor da perda havia consolo. Porque a morte, para quem está em Cristo, não é o fim. É a passagem para a vida eterna. O jovem, agora mais maduro na fé, continuou seu caminho. Aprendeu que a obra de Deus não é só de curas físicas, mas de transformação do coração. Virou um homem de oração que antes de pedir qualquer coisa, buscava a vontade do Senhor. Em uma ocasião, um irmão novo na fé, cheio de dúvidas, aproximou-se dele e disse: Como eu sei que Deus me ouve? Às vezes oro e não sinto nada. O jovem sorriu e respondeu: Irmão, a fé não é pelo que a gente sente. É pelo que a gente sabe. Deus ouve sim. Às vezes a resposta vem rápido, às vezes demora. Mas ele nunca falha. E para provar isso, contou-lhe sua própria história. Como havia sofrido, como havia clamado, como Deus o havia livrado. Não para que ele ficasse glorificando a cura, mas para que glorificasse aquele que cura. O importante não é a cura em si, disse. É o que a gente faz depois. Se usamos essa bênção para servir mais, para amar mais, para levar outros a Cristo. Os anos passaram, e aquele jovem tornou-se um homem de referência na congregação. Não por ser perfeito, não por ter todas as respostas, mas por ser um servo fiel. Continuava visitando os enfermos, orando com os aflitos, incentivando os desanimados. E sempre que alguém lhe perguntava como ele tinha tanta certeza de que Deus agia, ele respondia com um testemunho: Eu já estive no lugar de vocês. Já senti a dor, já chorei, já duvidei. Mas Deus me mostrou que Ele é fiel. E se foi fiel comigo, será fiel com você também. Em um culto de ação de graças, ele subiu ao púlpito e disse: Irmãos, hoje não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar de Deus. Porque tudo o que tenho, tudo o que sou, é por sua misericórdia. Ele me tirou da lama, me pôs de pé, me deu saúde, me deu forças. Não por merecimento meu, mas por sua graça. E então, com a voz embargada, acrescentou: Se há alguém aqui que está sofrendo, que está doente, que está desanimado, eu digo: não desista. Deus ouve. Deus age. Ele não mudou. E a congregação, unida, respondeu com um amém sincero, porque todos ali já haviam visto em suas próprias vidas que essas palavras eram verdade.
O jovem que fora curado da cetalgia não parou por aí. Cada manhã ao acordar, ele se ajoelhava ao lado da cama e agradecia a Deus não apenas pela saúde, mas pela oportunidade de viver mais um dia para servi-lo. Não eram orações longas ou cheias de palavras bonitas, mas sim um diálogo simples e sincero, como quem fala com um pai que conhece cada detalhe da vida do filho. Senhor, hoje eu quero te agradar. Usa-me como tu quiseres. Se alguém precisar de uma palavra, de uma oração, de um abraço, faz de mim um instrumento nas tuas mãos. E assim ele saía de casa, com o coração cheio de gratidão e os olhos abertos para as necessidades ao redor. Certa vez, enquanto visitava um irmão enfermo, encontrou uma irmã que há meses lutava contra uma dor nas costas que a impedia até de se ajoelhar para orar. Ela já havia procurado médicos, feito exames, tomado remédios, mas a dor persistia. O jovem sentou-se ao seu lado e, sem pressa, começou a contar como Deus o havia livrado daquela mesma dor que agora a afligia. Não falava com orgulho, mas com uma humildade que só quem passou pelo vale da aflição pode ter. Irmã, eu sei como é. Eu sei o desespero que dá quando o corpo não responde, quando a dor parece que nunca vai passar. Mas Deus não esqueceu de você. Ele vê suas lágrimas, ouve seus gemidos. Vamos orar? Ela, com os olhos cheios de lágrimas, assentiu. Eles se ajoelharam ali mesmo, no chão da sala, e ele orou com uma fé que não vinha de si mesmo, mas da certeza de que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Pai Celestial, tu que saraste as minhas dores, que me levantaste quando eu não tinha mais forças, olha para esta tua filha. Ela está aqui, confiante em ti mesmo quando o corpo clama. Toca-a, Senhor, não pela nossa justiça, mas pela tua grande misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Não houve relâmpagos, não houve voz do céu. Mas naquela noite, enquanto a irmã tentava dormir, percebeu que a dor, que antes a consumia, havia diminuído. Nos dias seguintes foi sumindo até que em um culto de oração, ela se levantou e deu o seu testemunho. Irmãos, Deus me curou. Não foi o médico, não foi o remédio. Foi o Senhor, através da oração daquele irmão que já passou pelo mesmo sofrimento. Glória a Deus! E a congregação, mais uma vez, viu que a fé não é teoria, mas uma realidade que se vive todos os dias. Mas a vida desse servo não era feita só de milagres visíveis. Havia dias em que, mesmo curado, ele sentia cansaço, desânimo, ou até a tentação de murmurar. Em uma dessas ocasiões, depois de um dia longo de trabalho e visitas, chegou em casa e sentiu um peso no coração. Sua esposa, percebendo sua expressão, perguntou: "O que foi, meu amor?" Ele suspirou e confessou: "Hoje foi difícil. Vi tanta necessidade, tanta dor. E me senti tão pequeno, tão incapaz de ajudar." Ela, com a sabedoria que vem de quem também serve a Deus, respondeu: "Mas você não está sozinho. Deus não te chamou porque você é capaz, mas porque Ele é. Você é só o vaso. O poder é dele." Essas palavras o fizeram lembrar de um versículo que havia lido naquela manhã: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:09. Ele se ajoelhou ali mesmo, na sala, e orou: "Senhor, eu sou fraco. Mas tu és forte. Usa a minha fraqueza para a tua glória. Não deixe que eu desanime, porque o desânimo é uma armadilha do inimigo. Renova as minhas forças para que eu possa continuar servindo com alegria." E Deus, fiel como sempre, respondeu, não tirando os desafios, mas dando-lhe força para enfrentá-los. Um dos momentos que mais marcou a vida desse servo foi quando um jovem da congregação recém-convertido lhe procurou cheio de dúvidas. "Irmão, eu quero servir a Deus, mas tenho medo. Medo de não ser bom o suficiente, medo de fracassar, medo de não aguentar as provações." O homem então compartilhou algo que havia aprendido na sua própria jornada: "Filho, o medo não é pecado. O pecado é deixar o medo te paralisar. Todos nós temos medos. Até os grandes servos de Deus na Bíblia tiveram. Moisés disse que não falava bem, Jeremias disse que era novo demais, Pedro negou a Cristo por medo. Mas Deus não os rejeitou. Ele os usou apesar das suas fraquezas. O segredo não é não ter medo, mas confiar que Deus é maior que qualquer medo." E então ele contou como, nos dias mais difíceis da sua doença, quando a dor era tão intensa que parecia que não aguentaria mais, ele se agarrou a uma promessa: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel." Isaías 41:10. Essas palavras me seguraram, disse ele. Não foram os remédios, não foram as pessoas, mas a palavra de Deus que me deu forças para continuar. O jovem ouviu, e algo em seu coração mudou. Não que os medos tivessem sumido, mas agora ele sabia onde encontrar coragem.
Com o tempo, esse servo começou a perceber que Deus não apenas o havia curado para que ele servisse, mas também para que ele aprendesse a depender totalmente do Senhor. Antes da doença, ele era independente, achava que podia resolver tudo sozinho. Mas depois entendeu que a verdadeira força não está em si mesmo, mas em reconhecer que sem Cristo nada podemos fazer. Essa lição o tornou mais compassivo, mais paciente, mais disposto a ouvir do que a falar. Ele aprendeu que muitas vezes o maior ministério não é pregar, mas estar presente, chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Em uma reunião de oração, um irmão mais velho, que já caminhava com Deus há décadas, se aproximou dele e disse: "Você tem sido uma bênção para esta congregação. Mas lembre-se, o inimigo não gosta de ver almas sendo ganhas para Cristo. Ele vai tentar te desanimar, vai tentar fazer você duvidar. Não é porque você foi curado que a batalha acabou. Agora a luta é para permanecer fiel." Essas palavras ecoaram em seu coração. Ele sabia que era verdade. Já havia visto irmãos que, depois de receberem grandes bênçãos, se esqueceram de Deus, achando que não precisavam mais dele. Mas ele não queria ser assim. Por isso, todos os dias, antes de sair para o trabalho ou para as visitas, ele abria a Bíblia e lia um capítulo. Não por obrigação, mas por necessidade. Precisava daqueles ensinos, daqueles exemplos, daquela voz de Deus falando diretamente com ele. Às vezes, lia e relia o mesmo versículo, até que ele penetrasse em seu coração. E quando encontrava alguém desanimado, não falava de si mesmo, mas das promessas de Deus. Irmão, a Bíblia diz que o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido. Salmo 28, 7. Não é uma questão de sentir, é uma questão de crer. E assim, ele continuou. Não como um herói, não como alguém que nunca errava, mas como um servo que a cada dia aprendia mais a depender de Deus. Havia dias em que ele mesmo precisava ser animado, dias em que as provações pareciam maiores que a fé. Mas nessas horas ele se lembrava do que Deus já havia feito em sua vida e isso sustentava. Se ele me livrou daquela dor, se ele me levantou quando eu não tinha mais forças, por que duvidar que ele fará o mesmo agora? Um dia, enquanto orava com um grupo de irmãos, um deles perguntou: "Como você consegue ter tanta fé?" Ele sorriu e respondeu: "Fé não é algo que a gente tem, é algo que a gente exerce. É como um músculo, quanto mais você usa, mais forte fica. E a minha fé cresceu porque eu vi Deus agindo. Não uma vez, não duas, mas todos os dias. Às vezes de forma grandiosa, às vezes de forma simples. Mas sempre presente. Sempre fiel." E a congregação continuava a ver, através da vida desse servo, que Deus não é uma ideia distante, mas um Pai que se importa, que ouve, que age. Que a fé não é para os dias de sol, mas também, e especialmente para as noites escuras. Que os milagres não são apenas as curas físicas, mas a transformação de corações, a renovação de esperanças, a certeza de que não importa o que aconteça, Deus está no controle. E assim a obra de Deus continuava. Não por força de homens, não por mérito próprio, mas pela graça daquele que chama, que cura, que sustenta. E a cada testemunho, a cada oração respondida, a cada vida transformada, a congregação se fortalecia, não olhando para os homens, mas para aquele que é a fonte de toda a bênção. Porque no final não é sobre curas, não é sobre milagres, não é sobre nós. É sobre Ele. Sempre sobre Ele.